Um, dois, três e fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Libanov, está começando mais um vídeo e hoje a gente vai falar do capítulo 3 do livro do Dal Galahondo, que a gente vai falar sobre os principais campos e tipos de psicopatologia. É uma aula que vai ser bem geral, tá? Porque o capítulo tem essa proposta. Então são 9 tópicos que a gente vai falar aqui, a gente vai falar de 11 abordagens e o livro está bem resumido, então consequentemente esse vídeo, né, essa videoaula vai ser bem resumida também. E a proposta não é você sair daqui e falar, agora eu sei exatamente o que é psicopatologia médica, o que é a psicopatologia existencial, o que é a patologia psicodinâmica. Não, a proposta não é essa, você sair daqui entendendo como funciona, muito bem. A proposta é você ter um panorama geral, assim, a existencial vai para esse lado, a social vai para esse lado, a biológica vai para esse lado, a comportamental vai para o outro lado, a cognitiva vai para o outro, sabe? É ter um panorama geral. Então, assim, é importante entender a proposta para não se frustrar e falar assim, putz, né? Vi a aula, né? Saí, não entendi muito bem, falou muito, mas ao mesmo tempo falou pouco, entendeu? Então, assim, entenda que a proposta é essa. Beleza? E para começar, como eu falei que são 11 abordagens, a gente pode parar e pensar, será que ter muitas abordagens é um problema? Vamos ver isso aí. E a gente começa no ponto número 1, que é esse. Então, assim, esse autor, né, que ele vai já dialogando um pouco, falando que existe muitas abordagens na psicopatologia, muitas mesmo, e aí, às vezes isso pode ser visto como uma certa debilidade, uma certa fragilidade científica, uma certa, imaturidade da psicopatologia. Porque tem muitas explicações e pode ser, para algumas pessoas, isso é visto como um problema, né? Porque esse aspecto híbrido, tem um nome para várias coisas e vários autores explicam de várias formas. Então fica uma certa inconstância, sabe? Fica uma problemática epistemológica nesse sentido. Aí vem Dal Galahondo, que é o autor do livro, que ele fala assim, que, olha, o ser humano é complexo, né? Então, nada mais justo do que ter explicações complexas para esse ser humano que é complexo, né? Então, assim, é muito importante ter como é uma área muito complexa, multifacetada, se eu tiver uma explicação única, isso ia ser muito simplista, isso ia ser muito artificial. E, assim, não se avança na psicologia negando ou anulando as diferenças conceituais. A gente tem que abraçar esses vários tipos de conceitos, né? E tentando, à medida do possível, né, se esforçar para ter uma perspectiva mais esclarecedora, aprofundada das diferenças e uma discussão que seja aberta, desmistificada e honesta. Atualmente, né, a gente tem uma tendência a buscar visões mais integrativas que peguem vários âmbitos, vários níveis de análise, né, e sair daquela dicotomia, biológico versus ambiente, sabe? Basicamente assim. Agora vamos direto para as abordagens. Vamos conhecer, vai ser eu acho um total de 11, e vamos tentar conhecer mais ou menos um pouquinho delas, tá? Passando bem rapidamente, gente, porque essa é a proposta. Opa, tá tocando uma live, pronto. Vamos lá então. Psicopatologia descritiva versus a psicopatologia dinâmica. O autor ele fez essa oposição, ele sempre pegava 2 ou 3 e ficava se opondo uma na outra. Então essa aqui eu vou seguir mais ou menos a lógica que o autor fez. Bom, qual que é a diferença da psiquiatria descritiva para a dinâmica? A descritiva, como o nome já diz, tem a função de descrição. Descrição do quê? Das formas de alterações psíquicas, das estruturas dos sintomas. Então aquilo que se caracteriza e descreve a vivência, né? Essa parte de descrever a vivência patológica como sintoma mais ou menos típico. Por outro lado, em oposição, né, ou em diferença, a gente tem a dinâmica, que ele não vai descrever só isso, caracterizar, mas seria o conteúdo das vivências, os movimentos internos de afetos, desejos e temores do indivíduo. Isso faz muito lembrar a psicanálise, né? Sua existência particular e singular, né, pessoal daquele sujeito. Então, assim, ele vai chegar numa parte que muitas vezes não é classificável. Calma aí. Que não consegue se classificar em sintomas previamente descritos. Então essa é a diferença. Enquanto a descritiva vai puxar um pouco mais em classificar, a dinâmica não. Ela não necessariamente precisa ser classificável.
Bom, e aí, o que precisa para uma boa prática de saúde mental, o autor complementa, né? Que seria uma boa combinação disso. A combinação da descritiva, da parte mais diagnóstica, da parte mais objetiva e também não esquecer da parte dinâmica, que é a parte mais pessoal, subjetiva do paciente e da doença. Então, o melhor dos dois mundos seria unir isso e não fazer algo tipo, um versus o outro, qual que é melhor, qual que é pior. Seria a união disso. E eu acho que entra a arte terapêutica, enfim. E esse Blair, eu acho que fala, que assim, quando um médico, né, se defronta com uma grande tarefa de ajudar uma pessoa, ele vê dois caminhos, perceba. Caminho número 1 seria, ele pode registrar o que é mórbido, né, e daí então, a partir dos sintomas da doença, concluir pela existência de um ou dois quadros mórbidos impessoais que foram descritos. De forma bem descritiva, bem objetiva. Porém, né, ele pode seguir outro caminho. Ou seguir os dois, né? Mas ele pode seguir outro caminho também, que ele pode escutar o doente como se fosse um amigo de confiança. Né? Nesse caso, dirigir a sua atenção menos para constatar o que é mórbido, para anotar sintomas psicopatológicos, né? Se atentaria menos a isso, e a partir disso, né, chegar a um diagnóstico impessoal. E mais para tentar, né? O que ele buscaria? Ele buscaria o quê? Compreender uma pessoa humana na sua singularidade e convivenciar suas aflições, seus temores, seus desejos e suas expectativas pessoais, né? Como se fosse um amigo de confiança. Tá ali para aquela pessoa, né? Não só classificar e colocar ali, enquadrar o seu transtorno, mas vivenciar aquilo com a pessoa, né? Tentar enxergar aquilo como uma pessoa humana. Uma visão bem existencial, né? Bom, agora vamos, né, já falando de existencial, vamos ver a diferença da psicopatologia médica e existencial. Perspectiva médico-naturalista, vamos lá, qual que é essa parte? O autor ele coloca, né, perspectiva, visão, psicopatologia, então eu decidi ficar bem restrito às palavras que o autor usou para não dar risco de dar ruim. Tá? Então, o que ele colocou como perspectiva médico-naturalista? O que é ela? Seria uma noção do ser humano centrada no corpo, no biológico, na espécie humana, sabe? Então, o adoecimento mental seria o quê? Ele é visto como um mau funcionamento do cérebro, né? Uma disfunção no aparelho biológico. Seria essa médico-naturalista. Por outro lado, bem diferente, a existencial é o quê? Ele vai focar na existência singular do sujeito, né? Entender como um ser que ele é histórico e humano ao mesmo tempo. Né? O ser é constituído por meio de uma experiência particular de cada sujeito, na sua relação com os outros, na abertura e na construção de cada destino pessoal. Como é visto o transtorno mental na perspectiva existencial? É o seguinte, ele não é visto como uma disfunção biológica ou psicológica, mas ele é visto como um modo particular de existência. Muitas vezes, esse modo particular ele pode ser meio triste, meio trágico, né, do ser no mundo. De modo que pode ser meio doloroso de ser com os outros, tá? Essa é uma questão da perspectiva existencial. Agora, né, passando bem geral, você viu que a aula vai ser bem geral aqui. Qual que é a diferença, né, da comportamental, da cognitivista e da psicanalítica? Comportamental. Comportamental, ela vai ver o ser humano como um conjunto de comportamentos observáveis, verificáveis, que são regulados por estímulos específicos e gerais, bem como suas respostas. Então, estímulos antecedentes, consequências, as contingências, que é mais ou menos o contexto de todos os repertórios que ele já teve. E o comportamento se baseia em leis e determinantes de aprendizado. Me fez muito lembrar o behaviorismo metodológico de Watson, né? Enfim, que ele se preocupava mais com a parte observacional, assim, né? Que eu consigo ver pelos olhos, mas também eu só colocaria um adendo, né? Tem a parte observacional que você pode ver, mas também tem os comportamentos internos, né? Não tem só os externos, enfim. E tem a perspectiva cognitivista, que vai dizer o quê? Que centra seu foco sobretudo nas representações cognitivas. Então, as cognições de cada indivíduo. A gente vai ver um pouco mais sobre cognição aqui, né? Memória, pensamento, emoção, enfim. Porque muitos transtornos vão girar em torno disso mais pra frente.
E também na perspectiva cognitivista, as cognições sendo vistas como essenciais para o funcionamento mental, tanto normal como patológico. Então, os sintomas, né, os transtornos, resultariam de comportamentos e representações cognitivas disfuncionais, aprendidas e reforçadas no seu contexto. Eu acho muito interessante isso, porque a TCC ela vai unir o comportamental com o cognitivismo. Isso é muito interessante. E vamos para a psicanalítica, visão psicanalítica. O que ele é? Vamos lá. O ser humano é visto como sobredeterminado, dominado por forças, desejos e conflitos inconscientes. A psicanálise, né, ela vai dar grande importância aos afetos que dominam o psiquismo, né? Então, muito interessante essa parte, eu achei muito interessante, né? Que o ser humano, na psicanálise, é aquele ser humano racional, autocontrolado, senhor de si, dos seus desejos, é uma enorme ilusão, né? Isso realmente não existe. E também os sintomas e síndromes mentais são considerados formas de expressão de conflitos, né? Essa forma de expressão de conflitos se dá em sintomas, né? E isso acontece, né, de forma inconsciente, de desejos que não podem ser realizados, muitas vezes, de temores que o indivíduo não consegue ter acesso. Então, o sintoma é encarado como uma formação de compromisso, um certo arranjo entre o desejo inconsciente, as normas, a cultura, a possibilidades reais de satisfação do desejo. A resultante desse emaranhado de forças, né, que essa trama, né, esse conflito constante, é o que identifica o sintoma psicopatológico. Então, trabalha muito isso, né, com essa cisão, com essa falta, com esse desejo que nunca é cumprido. Visão psicanalítica. Enfim, vamos para a próxima. Categorial versus dimensional. O que é categorias diagnósticas? O que é essa visão categorial, né? Seriam entidades nosológicas ou doenças mentais específicas que podem ser compreendidas como entidades completamente individualizadas, né, para aquele sujeito, com contornos e fronteiras bem demarcados. Então, categorizar seria fazer contornos e fronteiras muito bem. Ó, isso aqui bipolaridade é isso, depressão é isso, sabe? Então, trabalhar com espécies únicas, né? Tem uma identificação bem precisa. Então, a diferença entre esquizofrenia e bipolaridade teria uma fronteira nítida, né? Uma entidade ou categoria diagnóstica diferente e distante de uma natureza básica. Então, seria deixar isso bem definido. Uma discussão que tem muito hoje é que na clínica, muitas vezes a gente tem muita comorbidade. Então, o paciente, ele às vezes não encaixa exatamente em um critério, também não encaixa em outro, mas às vezes ele tem características de um e de outro e juntando tudo. Então, aí essa visão mais categórica sofreria bastante, porque às vezes o paciente da vida real não se encaixa nessas questões. É um ponto a ser levantado. E aí entra a dimensional. A dimensional, dizem, né, que ela é mais adequada à realidade clínica, porque existem dimensões. Então, você vê nesses tons, né, de cores, existem desde o menos até o mais leve até o mais grave, né? Então, são vários tons ali, são várias dimensões. Vamos para exemplos? Vamos para exemplos. No espectro esquizofrênico, né? Você pode incluir desde formas muito graves, tipo a demência precoce, que invade várias áreas da vida da pessoa, como também você tem do lado mais grave, né, que é a demência precoce, ou formas menos deteriorantes, tipo formas menos deteriorantes da esquizofrenia, ou formas com sintomas mais focados no afetivo, chegando a outro polo, que são transtornos afetivos, incluindo formas de transtorno afetivo com sintomas psicóticos. Então, assim, você tem a esquizofrenia. Por um lado você vai ter a demência, do outro você vai ter uma forma menos agressiva que a demência. Aí depois você vai ter uma parte da esquizofrenia que só vai focar no afetivo, outra que vai ter sintomas mais psicóticos. Então, assim, teria entre a definição de esquizofrenia básica, teria várias ramificações, e essas ramificações teriam graves e menos, entendeu? Uma explicação muito interessante também que a gente pode pegar da depressão. Então você tem a depressão grave, né? Tem a depressão bipolar, tem a depressão moderada, tem a depressão que é um pouquinho mais tranquila, que é a distimia,
tem a personalidade depressiva e tem a depressão subclínica. Bom, agora vamos para a psicopatologia biológica versus a sociocultural. Eu estou com sede e estou sem água. Ai, ai. Bom, vamos lá. Psicopatologia biológica. Que ela vai prezar? Ela vai prezar para enfatizar aspectos cerebrais, neuroquímicos, neurofisiológicos das doenças e dos sintomas mentais. Então, assim, basicamente, todo transtorno mental seria alterações nos mecanismos neuronais e de determinadas áreas de circuitos cerebrais. É basicamente isso, né? Doenças mentais devem ser vistas como afecções do cérebro. É bem focado no biológico mesmo. Já vamos pensar agora na perspectiva sociocultural, e essa muitas vezes é a que eu mais vi assim, na universidade, né? Que visa estudar os transtornos mentais como comportamentos desviantes que surgem a partir de certos fatores socioculturais. Então, você tem que entender, analisar essa questão da psicopatologia através da discriminação, da pobreza, da migração, do estresse ocupacional, que seria o estresse do trabalho, né? A desmoralização sociofamiliar. Então, entra questões aí como gênero, raça, classe social, enfim, todas essas questões. E, trazendo um pouquinho mais, seria os sintomas e os transtornos devem ser estudados num contexto eminente sociocultural, simbólico e também histórico, né? É nesse contexto de normas e valores simbólicos construídos culturalmente que os sintomas recebem seu significado, portanto, poderiam ser precisamente estudados e tratados. Então, a cultura meio que vai determinar o que é patológico ou não. Beleza. Chegamos na última diferença de operacional e pragmática. Fundamental, não. Operacional, pragmática e fundamental. A diferença entre elas. Bora lá. Bom, visão operacional e pragmática. As definições, né, seriam mais ou menos um pouco arbitrárias. E o motivo delas seria de ser útil de forma pragmática, clínica e orientada para a pesquisa. Não, um ponto muito importante. Ponto muito importante esse aqui. A operacional pragmática, que muitas vezes é usada no DSM e tal, ela não questiona a natureza da doença ou do sintoma, nem os fundamentos filosóficos ou antropológicos da determinação da definição. Muitas vezes utiliza até o termo ateórico, né, que não utiliza uma teórica, não utiliza a psicanálise, por exemplo, não utiliza a TCC. Ela busca criar definições, né, modelos adotados. Calma aí, Ela busca não querer fazer essa problematização da natureza, da onde veio, da origem, e mais buscar fazer essa classificação, fazer definições básicas, muitas vezes de forma, né, que tem uma certa orientação e tudo mais, mas o motivo é tentar sistematizar isso para conseguir utilizar na clínica, conseguir fazer pesquisa perante isso, né, de forma bem pragmática. E quem usa isso, né, acho que é muito importante estudar, porque o DSM-5 e o CID-11, eles utilizam essas classificações operacional e pragmática. Muito importante. Em oposição, né, eu acho que é muito importante que a pragmática não vai usar esses conceitos que eu vou falar agora para fundamental, que é na psicologia fundamental, né, que foi muito falado por esse psicanalista, que visa concentrar a atenção da pesquisa psicopatológica sobre fundamentos históricos e conceituais de cada conceito psicopatológico. Para isso, ele vai utilizar muita literatura, produções artísticas e outros meios que utiliza na área da humanidades. Bom, ele dá ênfase à noção de doença mental como patos, né, que significa paixão, e passividade, sofrimento e tal, né? O patos seria o sofrimento e paixão, que pode, um ponto muito que eu achei interessante, né, que pode ser transformado em uma experiência e enriquecimento. Beleza. E agora, para finalizar, o penúltimo tópico, né, contribuições da psicopatologia, da psicologia na psicopatologia. O autor, ele é muito breve nesse capítulo, ele só fala assim, nesse capítulo não, nessa sessão, né, que ele fala assim, olha, vou recomendar 3 livros que falam sobre o assunto. Aí eu coloquei os 3 livros aqui, a imagem deles.
Quem sabe um dia a gente fala sobre esses livros, fazem resumos por capítulos. Quem sabe, né? Quem sabe? Você veria? Enfim. Para finalizar, último tópico. Vamos lá então. As relações da psicopatologia com a psicologia geral. Então, tem 4 tipos de relações que a gente pode ter. O tipo 1 seria a psicopatologia como patologia do psicólogo. Então, a psicopatologia seria um ramo da psicologia, né, que seria um ramo específico para estudar os fenômenos anormais. Então, assim, os fenômenos psicopatológicos seriam derivados de fenômenos psicológicos normais, desvios de uma certa continuidade. Então, assim, existem, fenômenos psicológicos normais, e aí a anormalidade seria a parte que a psicopatologia fala, deixa isso aqui comigo, eu que vou estudar isso. Um outro tipo de relação poderia ser a psicopatologia com uma psicologia do patológico, né? O que seria isso? Nesse caso, eu vou falar que a psicopatologia é uma ciência autônoma, a gente já viu isso na primeira aula, eu acho, e que estuda uma série de fenômenos especiais que não representam alterações quantitativas do normal, né? Alguns fenômenos patológicos seriam produções novas. Então você tem o normal e você tem uma produção nova, que aí que entraria o patológico, né? Como delírio verdadeiro, alucinações e tal. Seriam fenômenos originais, descontínuos, que não seria derivável de fenômenos psicológicos normais. Enquanto nessa primeira aqui, parte da ideia de você tem um normal e aí esse desvio seria uma certa continuidade, no outro não, são coisas totalmente diferentes. Beleza? Beleza. Agora vamos para o 3, que é psicopatologia com semiologia psiquiátrica, né? Seria a descrição e os estudos dos sintomas e dos sinais dos transtornos mentais, né? Focando nos sintomas, sinais e sintomas. Beleza. E ela é uma perspectiva menos ambiciosa da ciência, mas de grande relevância para o avanço do conhecimento. E por fim, a última seria a psicopatologia como propedêutica psiquiátrica, que seria um campo de estudo dos principais métodos de estudo do adoecimento mental, a ciência introdutória e prévia, a psiquiatria e a psicologia clínica. O que ele busca, né? Essa psicopatologia como propedêutica psiquiátrica, né? Nome diferente, então. Visa elucidar as bases conceituais epistêmicas, né? A gente vê na parte mais da filosofia, na introdução à filosofia, como é importante ter essas bases conceituais epistêmicas muito bem fundamentadas, principalmente na parte mais epistemológica. Nossa, tá difícil hoje. Bem como os pressupostos filosóficos e metodológicos muito bem fundamentados. E essas características, muitas vezes, seria uma forma de uma disciplina introdutória e preparatória para os estudos da psiquiatria e psicologia clínica, né? Seria algo mais fundamental, mas para você fazer uma base muito bem construída, para a partir daí estudar os transtornos mentais. Bom, essas são as relações da psicopatologia com a psicologia geral, né? São esses 4 tipos de relações que o autor coloca, e assim a gente finaliza o capítulo 3, né? Capítulo 3, isso. Capítulo 3, e o resumo dessa aula eu vou colocar lá no Drive não. Nossa, hoje tá difícil. Eu vou colocar lá no grupo do Telegram um resumo mais escrito, às vezes tem algumas coisas mais detalhadas lá. E tudo isso gratuitamente, tá bom? E a gente se vê, gente, pro capítulo 4. Até mais. Valeu.